Saúde, os irmãos, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, saúde, que Deus visite o lar, visite a casa de vocês, que Deus desça sobre a vida de vocês saúde, na vida financeira, na vida espiritual a cada um de vocês. Meus irmãos, hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra que está aqui no livro de Números, capítulo 16. Quem puder pegar sua espada, sua Bíblia, vamos entrar aqui na leitura. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. 3 pessoas ali que se levantaram contra a liderança de Moisés. Quando eu entro nesse tema, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é: sempre vai haver pessoas para se levantar contra o nosso chamado. Vamos aqui para a leitura da palavra, aqui no livro de Números, capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, a maioria da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nomes, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai-vos incensário, e Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles pela manhã, sobre eles deitai incenso perante ao Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Barte-vos, filho de Levi. E disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor? Está perante a congregação para ministrar? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e ainda também procurais sacerdócio? Pelo que tu e toda a congregação, congregado, estais contra o Senhor e Arão, que murmurais contra eles. E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é o que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matarem neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinha em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens e não subiremos? Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atendes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles,
e nenhum deles fiz mal. E disse mais a Moisés e a Corá: Tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor. Tu e eles Arão amanhã, e tomai cada um incensário, e neles ponde incenso, e trazei a cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu, Arão, cada qual o seu incensário. E tomaram, pois, cada um seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecaram um só homem, indigna tu tanto contra toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação, dizendo: Levanta-te do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anunciar aos anciões de Israel, e falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, da tenda destes ímpios homens, não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereça em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes homens, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visita, e todos os homens estão, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e o tragar com tudo o que é seu, vivo descerão ao sepulcro. Então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles fendeu. A terra abriu a sua boca e o estragou, com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram os vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Vou voltar o versículo. E a terra se abriu a sua boca e o estragou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Meus irmãos, quem era Corá? Corá era um levita que pertencia à tribo de Levi. Corá, alguns estudiosos dizem que Corá era parente de Moisés, parente de Arão. Mas quando o povo clamou por Deus, o Senhor já tinha preparado, já há 80 anos atrás, o Senhor já estava preparando Moisés, livrando Moisés da lei do faraó, colocando Moisés sobre o palácio, aonde Moisés ia aprender a ler vários idiomas, onde Moisés se tornou
um ótimo arquiteto, aonde Moisés se tornou um guerreiro, e passando os 40 anos ali no palácio no Egito, o Senhor praticamente fala para Moisés: Moisés, agora já chega, Moisés. Tu já viveu muito bem, Moisés, agora. Agora, Moisés, eu vou tirar do conforto. Porque tu já sabe, Moisés, ler vários idiomas, tu já é um arquiteto, tu já é um guerreiro. Agora, Moisés, tu vai virar pastor. Porque eu tenho algo preparado para ti, Moisés. Só que tu ainda não tem experiência. Então Moisés vai e passa mais 40 anos. 40 anos em Midian, onde ele conheceu o seu futuro sogro, Jetro, que ensinou ele muitas coisas. Principalmente a se tornar um pastor para que venha cuidar do povo. O Senhor já estava preparando Moisés, porque Deus tinha uma grande obra na vida de Moisés. E aonde é que estava Corá? Aonde é que Corá estava? Deus não escolheu Corá. Deus escolheu, levantou Moisés para liderar e libertar o povo da escravidão do Egito. O que eu quero dizer para você é, meus irmãos, sempre vai se levantar pessoas para falar mal de você, para dizer que você não está preparado, pessoas que vão se achar melhores de que você, pessoas que vão levantar montim para derrubar a tua liderança, aonde Deus te colocou. Por quê? Aonde é que estava Corá quando foi enfrentar Faraó? Aonde é que estava Corá na hora que foi passar pelo Mar Vermelho? Aonde é que estava Corá na hora que foi transformar a água ruim em uma água boa? Só que Corá foi aquele homem que participou, viu todas as maravilhas que Deus fez através da vida de Moisés. Porque Deus era na vida de Moisés. Deus, ele tinha Moisés como seu amigo. Ele falava com Moisés face a face. Ele falava com Moisés como se fala com um amigo, com uma pessoa assim, mais chegado. Só que Corá era um homem ambicioso. Um homem que ele tinha poder de fazer cabeça de muitas pessoas. Ele viu as 10 pragas, Deus operando através da vida de Moisés. Ele viu o Senhor libertando o seu povo através da vida de Moisés ali. Ele sabia que Deus tinha escolhido Moisés, só que o que eu quero dizer para você é, tem pessoas que sabem que Deus é na sua vida, mas querem se levantar contra o seu chamado, contra o seu ministério, só que uma coisa eles não entendem. Moisés, ele não pediu para liderar o povo. Moisés, ele se sentia incapaz para isso. Só que o Senhor já estava preparando, só que Moisés ainda não sabia. Por Moisés tinha ficado no Egito ainda. Tinha tudo lá no Egito para ele. Mas o Senhor escolheu ele para libertar o povo. Uma coisa que muitos líderes não entendem, muitas pessoas não entendem, é porque querem se levantar contra aquele escolhido do Senhor, dizendo, aquele ali ele não está preparado, aquele ali ele tem que amadurecer mais, aquele dali ele não tem vida com Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Quem levanta é Deus. Quem prepara é Deus. A obra é do Senhor. Somos apenas uns instrumentos na mão do Senhor. Só que muitos hoje estão se desviando, atacando seus próprios irmãos. Por quê? Já saíram do propósito do Senhor. Porque a ambição veio sobre o seu coração. A inveja veio sobre o seu coração.
E sempre vai ter aquelas pessoas que querem se tornar um tropeço ali, incentivando as outras a se levantarem contra você, falando mal de você, dizendo que você não tem preparo. Julgo você pela aparência, julgo você por não saber falar direito, julgo você por não saber ler direito, mas uma coisa que eles não sabem é quem prepara, quem levanta, quem unge é Deus. Deixa-se levantarem contra você, porque uma coisa eu vou dizer para você, quem faz a justiça é Deus, e quando estão se levantando contra você, eles estão se levantando contra a obra do Senhor, porque a obra pertence a Deus, e quando eles se levantam contra Deus, então se prepare, porque o Senhor com a mão forte vai te livrar dessas pessoas, que nem livrou Moisés. É triste, mas nos últimos tempos estão vivendo assim, principalmente dentro das igrejas. Líderes estão se impedindo, os outros estão se achando mais preparados do que aquelas outras, porque Corá, ele era esse homem, ele não via Moisés preparado, ele se achava preparado para liderar o povo ali no deserto, questionou Moisés em todas as situações. Cada decisão que Moisés tomava, ele tomava as decisões direcionada por Deus, ele não tomava por si próprio, ele consultava a Deus, e quando Deus falava para ele, ele tomava a decisão ali. O que eu quero dizer para você é, sempre no nosso chamado vai ter pessoas que nem o Corá, que nem Abirão, que nem Datã. Sempre vai ter essas pessoas, essa panelinha do inferno para se levantar, principalmente dentro das igrejas, porque tem muitos hoje que estão almejando, sabe o que? Os altares. Estão almejando tantos altares, mas não está com a vida no altar do Senhor, mas querem estar ali, querem ser visto, querem se mostrar melhor do que os outros, querem se fazer para o homem, mas estão longe do propósito do Senhor. Tem pessoas que estão brigando pelo púlpito, porque no púlpito ele sabe falar, ele tem o dom da oratória, ele quer se destacar. Só que enquanto você se destaca, você está colocando Deus lá para trás. E isso Deus não se agrada, porque Deus não divide a glória dele nem com você mesmo. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é: não desista, não para. A vontade de desistir é grande. Porque a gente olha para aquele irmão que poderia estar nos ajudando, um irmão que se diz ter vida com Deus, mas não tem. E é o primeiro a se levantar contra o nosso chamado, contra o nosso ministério, sendo que a obra não é nossa, a obra pertence a Deus, é Deus que ele escolhe quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. O problema do ser humano é achar e julgar, dizer que a pessoa não está preparada, que as decisões que ele está tomando é errado, sendo que quem dá as decisões é Deus, principalmente aquele que tem uma vida com Deus, que ora. O que eu quero dizer para você é: não desista, não pare, não olhe para o ser humano, porque o inimigo, nos últimos tempos, ele tá levantando muitos adeptos. Quem são esses adeptos? São pessoas usadas pelo inimigo. E entenda uma coisa: não é o ímpio que vai querer atrapalhar o seu ministério. O inimigo não vai levantar o ímpio, porque o ímpio não está nem aí. O inimigo vai se levantar aqueles que andam com você dentro da igreja, é aqueles que andam com você na obra. É esses que o inimigo vai levantar contra a sua vida, contra o seu ministério, para querer fazer que você desista. Sabe por quê? Porque o inimigo já viu o que você ainda não viu. O inimigo já viu o que você ainda nem passou pela sua cabeça, onde Deus vai te levar. Porque Deus vai te fazer diferente no meio dos grandes. Deus vai te levar em lugares onde muitos não vão conseguir, e Deus vai te levar. E o inimigo já viu isso. Então o que o inimigo vai fazer? Não, eu vou parar. Eu vou levantar aquele amigo dele, eu vou levantar aquela amizade dele ali contra ele, por inveja. Muitos vão se achar mais preparados do que você. Só que entenda uma coisa: o nosso chamado, a obra que Deus tem na nossa vida, é como a nossa digital. Cada um tem a sua digital. Cada um tem a sua digital.
Não adianta eu querer ser que nem o irmão, porque o que Deus quer me levantar é muito maior do que o do irmão. O chamado do irmão é um, meu chamado é outro, mas tudo é para o propósito, a obra do Senhor. E em tudo, Corá, Abirão, eram aqueles homens que desde o Egito, desde a escravidão, eles viram ali na saída do Egito o operar de Deus na vida do povo ali através da vida de Moisés. E Corá já começou a crescer o óleo. Corá era aquele que sempre instigava. Meus irmãos, ele instigava tanto o povo. A gente saiu lá do Egito, onde a gente comia carne. O povo não comia carne ali. Mas ele era aquele, porque tem pessoas que é tão usada pelo inimigo, que é assim, tem uma facilidade de fazer os outros seguir ele. Muitos hoje líderes estão fazendo assim. Tem uma facilidade de fazer você sair do propósito do Senhor, fazendo a sua cabeça. E quando você quebra, você toma peia de Deus, aí você quer colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque você deu ouvido a pessoas que não têm vida com Deus. Pessoas que querem um cargo, pessoas que querem liderança, pessoas que querem um título, só que estão longe do propósito do Senhor, estão longe do altar do Senhor, não tem vida com Deus. Se diz ter, mas não tem. Porque eu tenho visto muito, fui em muitos lugares, e tenho visto muitos que se diz ter vida com Deus, e naquele momento que ele está falando ali, o Senhor está me mostrando. Naquele momento que ele está falando ali, que é por amor às almas, ele não está com amor às almas, ele está com interesse de construir algo para que venha trazer mais pessoas para aquele lugar. Porque hoje é assim, se tem uma igreja, um lugar bonito, aí vai atrair pessoas que têm um dinheirinho a mais, tem uma vida financeira melhor, mas não tem vida com Deus, e estão incentivando a muitos a seguir. Corá era assim. Quando eu olho para Corá, Abirão e Datã, sempre ali se levantando contra Moisés, sempre se levantando contra a ordem de Moisés, contra a liderança de Moisés. Meus irmãos, quem levantou Moisés, quem escolheu Moisés foi Deus. Se Deus fosse para levantar Corá, Deus tinha levantado Corá. Por que ele não fez essa rebelião quando estava no Egito? Porque é covarde. Porque tem muitos covardes que pelos escondidos fazem panelinha para atacar aqueles que Deus está levantando. Porque entenda uma coisa, o inimigo só vai querer atacar aqueles que não se vendem, aqueles que não se dobram, aqueles que não abaixam a cabeça para mentira, para os falsos profetas, aqueles que usam de espírito de engano para enganar muitos. Esse o inimigo vai querer atrapalhar, querer usar muitos para se levantarem contra você. Por que Corá não abriu essa rebelião contra o povo do Egito? Porque é covarde. Porque muitos estão aí fazendo as coisas nas escondidas. Mas Daniel 2:22 diz: eu trago à tona o que está em oculto, o que está em escondido. Jeremias 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração e a mente. O que eu quero dizer para você é: não abaixe a cabeça, olhe para Jesus, continue buscando Ele. Vão falar mal de você? Deixa falar. Vão lhe atacar, dizer que você é falso profeta, você é mentiroso, que você não tem vida com o altar? Deixa. Só continue orando, só continue buscando, só olhando para Jesus. Não olhe para o ser humano, porque se você olhar para o ser humano, você vai cair. Se você olhar para o ser humano, você vai desistir. Se você olhar para o ser humano, você vai querer parar. E é isso que o inimigo quer. E o inimigo não vai usar aqueles de fora, não. O inimigo vai usar da tua família, o inimigo vai usar teus amigos, o inimigo vai usar aquele irmãozinho que você gosta tanto da igreja, aquele amigo da igreja que você acredita que ele tem vida com Deus, mas não tem vida com Deus. É esse que o inimigo vai usar para lhe atingir, dizendo que você não tem preparo, dizendo que você não é chamado, dizendo que você não é escolhido, porque muitos se acham que nem Corá, capacitado para aquilo ali. Deus, ele não usa os capacitados. Ele usa aqueles que se acham incapazes para capacitar.
Como é que Deus vai usar um vaso? Como é que um vaso pode ser usado quando ele está cheio? Não, ele tem que estar vazio para poder ser cheio. E é assim que Deus usa. É Ele que capacita, é Ele que prepara. Só que eu quero dizer para você, quando eu olho para a vida de Corá, para a vida de Abirão e para a vida de Datã, sempre vai ter esses, porque na caminhada de Moisés, na jornada de Moisés, tiveram esses homens para fazer motim, fazer uma rebelião contra tudo que Moisés ia falar, contra tudo. Dizia até que Moisés tomava decisões por si próprio, que Moisés não falava com Deus, porque eles não conseguiam ouvir. Eles eram tão rebelde, porque quando Deus queria falar com eles, quando eles ouviram ali no Monte do Cume, quando eles ouviram a voz bradando do Senhor, eles tremeram, eles tiveram medo e falaram: não, Moisés, a gente não quer ouvir Deus falar, deixa que Ele fale contigo e tu passa a mensagem pra gente. Porque a gente, sabe por quê? Porque quem tem vida rebelde, quem não tem vida no altar, tem medo da mão do Todo-Poderoso. E tiveram medo, e depois querem dizer, ele não fala com Deus, é ele que está tomando decisões, vem dizer que é Deus que mandou. Eles começaram a acusar Moisés, eles começaram a dizer: Moisés quer ser melhor do que a gente, Moisés ele quer nos controlar, a gente não pode comer carne, a gente não pode comprar carne dos vendedores que passam, a gente tem que ser controlado por ele. Um povo totalmente rebelde que deram ouvido a pessoas que se diziam ter vida com Deus e não tiveram. E olha, que entenda uma coisa: Corá já tinha sido levantado como levita da casa do Senhor, do tabernáculo do Senhor. Moisés naquele momento se achou só ele ali. Ele correu. O que ficou junto com Moisés foi os 70 anciões. E Corá, Abirão e Datã já tinha colocado uma multidão contra Moisés. Eu nunca vi um povo tão rebelde que nem esse povo que saiu do Egito. Por quê? Porque 3 vezes o Senhor queria fulminar todo aquele povo, e queria fazer de Moisés uma geração nova, queria fazer de Moisés, que nem ele falou para Abraão: a tua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu, a tua descendência vai ser tão numerosa como a areia da praia. E ele queria fulminar, porque era um povo rebelde, um povo que não viu todas as maravilhas, viu o operar de Deus ali, viu as 10 pragas, viu ali a água sendo transformada, água ruim em água boa, viu ali a passagem pelo Mar Vermelho, viu quando eles olharam os soldados vindo atrás deles, e na frente o mar, e Deus abrindo o mar ali para que eles viessem passar, e depois Deus matou todo aquele soldado, carro, cavalos, cavaleiros, tudo ficaram ali no meio do mar. Um povo que viu a glória do Senhor ali operando. Mas o que eu quero dizer para você é: não desista, porque faz parte do processo da nossa caminhada. Vai ter Corá, vai ter Abirão, vai ter Datã, sempre pessoas que é para nos desanimar, nos jogar para baixo, dizer que a gente não é capacitado, que a gente não tem chamado. Quando eu olho para a caminhada de Moisés, eu lembro que Josué foi contemporâneo de Moisés. Moisés, quando foi levado aos céus, quem assumiu ali foi Josué. E na caminhada de José, quem é que se levanta na caminhada de José? Acã e seus filhos. Entenda uma coisa: na caminhada de Moisés tinha Corá, e na caminhada de Josué tinha Acã e seus filhos. Sempre vai ter essas Zé Bananinha no meio do povo de Deus. Só que não retruca. Não se preocupe, sabe como é que você
faz, só entrega na mão de Deus e ore. Porque quem faz a justiça é Ele, quem opera é Ele. Sabe por quê? Porque a obra não é nossa, meus irmãos, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Os planos, a obra, tudo pertence a Ele, é Ele que escolhe, é Ele que vai nos levar naquele propósito que Ele tem sobre a nossa vida. Eu fico tentando entender a cabeça de alguns irmãos, brigando, lutando, atacando o outro irmão, porque o irmão é usado, porque o irmão querendo envergonhar os outros irmãos, sabendo que está se levantando contra Deus. Porque eu nunca vi uma geração tão perdida dentro das igrejas. Uma geração corrupta, uma geração perdida dentro das igrejas que se diz ter vida com Deus e não tem vida com Deus. Uma geração de Acã, uma geração de Datã, uma geração de Abirão, uma geração de Corá. Se te dão uma oportunidade para te dar uma mensagem, já se levanta, chegou ontem, já está aí. De ficar feliz porque o irmão teve a oportunidade. Porque muitos lugares não estão dando mais oportunidade para aqueles que Deus quer levantar. Muitos líderes estão atrapalhando a obra do Senhor, enterrando os talentos dos irmãos, não permitindo que o irmão venha trazer, que Deus use aquele irmão. Muitos estão fazendo que nem Corá fez, dizendo para você, dizendo para aquele, olha, esse irmão aí, ele não é capacitado não, esse irmão aí, ele não está, eu estou preparado para fazer isso, mas aquele irmão não está. Meus irmãos, eu nunca vi uma geração tão atrás de título, de cargo, querendo aparecer. Por que eu digo isso? Porque eu passei por isso. Eu já tive amigo que se dizia ser meu amigo, irmão da igreja, que até numa quentura de quase 40 graus aqui nessa cidade, ele se andava todos vestidos. Mas para onde eu levava ele? Ele sempre estava tentando envergonhar os outros e se achando melhor do que os outros. Foi quando Deus falou para mim, se afasta. Se afasta. Porque onde esse homem está, eu o escolhi para fazer a obra. Só que o coração dele e a mente dele está transformada. Porque onde ele está, algo acontece ali. Ou ele traz uma divisão de irmão, ou ele traz uma contenda ali dentro. Porque para onde eu levava ele? Ele queria botar contenda no meio. Ele se achava o melhor. Ele se achava até acima de Deus, porque o operar não é dele, é de Deus. Irmão, Corá era um homem ambicioso. Corá, ele fomentou uma rebelião contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Ele instigou outros levitas a se levantarem dizendo, Moisés está aí, Moisés só quer que a gente faça só o que ele quer. Ele quer proibir a gente de fazer tais coisas. Levantou o irmãozinho dele como sacerdote. Porque o sacerdote naquela época, meu irmão, era uma autoridade até acima de Moisés. Porque o sacerdote era aquele que julgava as causas do povo. Todo problema que tinha, ele tinha que julgar, ele tinha que dizer o que era certo e o que era errado. Só que Corá, ele sentia uma inveja da liderança que Deus constituiu sobre Israel, com Moisés e Arão. Ele não estava satisfeito como levita, ele queria mais. Ele queria assumir o sacerdócio. Ele queria liderar o povo. E muitos apoiavam. Só que muitos não entendiam que ele estava liderando para a morte.
Ele acusava Moisés e Arão de ter se colocado acima de todo o povo de Israel. Moisés, Arão, meus irmãos, foram acusados de reivindicarem uma santidade a si próprio e desprezarem a santidade de toda a congregação de Israel. Especialmente Arão, que foi acusado de ter se apropriado da posição de sacerdote. Entenda uma coisa, Moisés ainda foi acusado de ter falhado em conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E ao invés disso, ter feito a si próprio rei e levado o povo a uma situação instável em pleno deserto. Eles jogaram a culpa em Moisés. Por quê? Porque eles já queriam chegar na terra que mana leite e mel. E jogaram a culpa em Moisés, sendo que a culpa era deles, porque eles estavam em desavença, eles estavam fora do propósito do Senhor, eles estavam pecando contra Deus, eles estavam murmurando. Qualquer coisa murmurava, qualquer coisa dizia, não, eu preferia até ter ficado no Egito. Quantos hoje não querem voltar para o Egito por causa murmurando? Porque não aceita a liderança de Deus. Porque não aceita os mandamentos de Jesus. Aí quer dizer, não, lá no deserto até mentem, eu comia carne. E qualquer coisinha eles falavam, eles murmuravam. Eu preferia ter voltado, ter ficado no Egito. Eu saí do Egito para morrer no deserto. Eu saí do Egito para morrer no deserto, passar fome, ter sede no deserto, morrer de sede. Por causa da murmuração, por causa das covardias, porque foram o povo que não tinha fé. E sendo que, entenda uma coisa, Deus preparou Moisés 40 anos como pastor de ovelha, para poder cuidar do povo dele. Meus irmãos, Corá, Abirão e Datã, até nos dias de hoje é o que mais tem. Por que, irmão, tu trouxe essa mensagem? Porque o que eu tenho visto, quando eu li essa mensagem, eu falei, Senhor, é o que está mais tendo. Muitos irmãos estão saindo da igreja, muitos irmãos estão desistindo, não estão crendo mais no Senhor, por causa desse espírito de Corá, espírito de Datã, espírito de Abirão, espírito de Acã, que vem conduzindo ao povo a mentiras, conduzindo o povo com promessas mentirosas e caminhando esse povo para a morte. Porque foi o que aconteceu com aqueles que começaram a seguir Corá, começaram a seguir Abirão, começaram a seguir Datã. Porque muitos estão olhando para nós hoje, estão dizendo que a gente não está preparado, que a gente não é capacitado, que a gente precisa amadurecer. Esse irmão, e estão se achando melhor, estão se achando preparados, só que Deus ele não usa aqueles que se acham preparados, Deus não usa aqueles que se acham que podem fazer, Deus ele usa aqueles que se acham incapazes. E capacita conforme a vontade dele. Sempre vai ter Corá na nossa caminhada sobre essa terra, na terra dos viventes. Sempre vai ter
pessoas com o espírito de Corá, porque Corá, ele era quem dominava a vida de Corá, ele era o próprio Satanás, sempre atrapalhando a obra do Senhor na vida do seu povo, como muitos estão dando lugar para o inimigo, se levantando contra a vida daqueles escolhidos que Deus está levantando sobre essa terra para fazer a obra, porque muitos estão se corrompendo, muitos estão pregando só prosperidade, muitos estão pregando um Deus que na minha Bíblia não existe. Deus, ele abençoa no momento certo, na hora certa, porque Deus, ele não quer a tua bênção se tornando maldição. Muitos hoje estão dizendo, eu comprei uma Bíblia, eu comprei alguns livros, eu não posso pregar palavra de graça porque foi com o meu dinheiro. Eles não têm noção que só de ele acordar pela manhã e respirar, é a mão de Deus sobre a vida dele, dando saúde, dando o fôlego de vida, e eles acham que podem cobrar para pregar a palavra do Senhor. Se acham preparado, se acham capacitado, mas não passo também de seguidores de Judas, fazendo da palavra do Senhor, vendendo Jesus, usando Jesus para benefício próprio. Esses homens, eles parecem que Jesus, ele veio sobre essa terra, pagou um alto preço para que eles pudessem ali pegar e vender Jesus ali. Um bando de discípulos de Judas e fariseu. Por quê? Porque Corá, ele era um homem ambicioso. Corá, ele era um homem invejoso. Corá, ele era um homem que ele queria ter poder. Ele queria poder liderar tudo, ele queria dar ordem. Só que aquele que é escolhido por Deus, ouve a voz do Senhor e obedece, e dá ouvido o que Deus manda fazer. Não toma decisões precipitadas. Moisés, ele não tomava decisões precipitadas. É tanto que depois, ainda vieram questionar, depois de que tudo viram, ainda vieram questionar ainda. E é quando vem o capítulo 17 que fala sobre a vara de Arão floresce. E o que Moisés? Moisés, ele não foi lá, bateu de frente com Corá, não. Moisés, ele não foi lá discutir com Corá, não. Ele não foi lá bater de frente com Corá, não. Ele não foi tirar satisfação com Corá, não. Ele falou, peraí, Corá, se tu tá achando que tu é escolhido, e se tu tá dizendo que eu tô mentindo, que eu não sou escolhido, então a gente vai botar a prova, e quem vai decidir é o Todo-Poderoso, quem vai decidir é o grandão da Galileia. Deixa te acusarem, deixa te apontarem, deixa fazer que você venha querer desistir, dizer que você não tem chamado, que você não é escolhido, que você não tá preparado. Mas uma coisa eles não entendem, da onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida. Moisés passou 40 anos, começou o ministério dele praticamente na caminhada com Deus, com 80 anos. Arão tinha 83. 80 anos Deus preparando Moisés. 80 anos Deus preparando Moisés. É 80 anos, meus irmãos. Não é 80 dias, não é 80 meses. Foram 80 anos Deus preparando Moisés para liderar o povo. E depois vieram dizer, ele não viu a história de Moisés, ele não viu o que Moisés passou. O sofrimento que Moisés vivia, uma vida de mordomia, onde tinha servo ao seu dispor, onde comia bem, dormia bem. Quando ele deixou tudo aquilo ali e fugiu para o Egito e passou 40 anos ali em Midian,
cuidando de ovelhas, se tornando um pastor. Aonde Deus preparou também Moisés como guerreiro no Egito, para começar a ensinar o povo a lutar, a tornar um bando de escravos em guerreiros. Porque é muito fácil querer te julgarem, é muito fácil querer te apontarem, mas uma coisa eu te digo: não olhe para o irmão, não olhe para o apóstolo, não olhe para a bispa, não olhe para a pastora, não olhe para a missionária, não olhe para o irmão, não olhe para a irmã, olhe para Jesus, porque muitos vão te apontar, principalmente você que é escolhido, e que você vai ser levantado aonde Deus vai te levar, para cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Muitos vão querer te parar porque dão legalidade ao inimigo, dão legalidade para o inimigo, para falarem mal de você, para lhe atacarem. Mas eu quero te dizer: não pare, só busca o Senhor, continue orando, porque quem vai fazer a justiça sobre a sua vida é Deus. Entenda uma coisa: o Senhor escolheu o povo, tirou do Egito, mas o mesmo Deus que escolheu o povo, tirou o povo do Egito, era o mesmo Deus que queria consumir o povo, porque trouxeram a ira sobre o coração de Deus. Porque a palavra do Senhor diz 3 vezes que Deus se irou com aquele povo e queria fulminar todo o povo pela rebeldia, pela murmuração, pela ingratidão. E todo aquele povo não entraram na terra prometida. A terra que manda leite e mel, só quem entrou foi Josué e Calebe. Porque quando Deus manda Moisés mandar os espias espiar a terra de Canaã, muitos murmuraram, disseram que não podia, porque a luta era grande. Tem os gigantes, tem os nefelins. Só Josué e Calebe que disseram: não, vamos em frente, Deus está conosco. Ele vai na frente, ele vai quebrando o arco, quebrando a lança, queimando os carros no fogo. Não se preocupa. Salmo 91:11, Josué praticamente diz: olha, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, vamos em frente. Porque Salmo 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Moisés e Calebe foram o único. E o Senhor falou: pera lá. Depois de tudo que eu fiz, depois com a minha mão forte eu tirei vocês do Egito, depois com a minha mão forte eu te livrei da perseguição dos soldados do Egito, de Faraó, da perseguição de Faraó, depois com a minha mão forte eu abri o mar vermelho. Vocês ainda estão duvidando do meu poder. Vocês estão querendo me colocar numa caixinha. Agora vocês e Deus fala a Moisés: manda os espias espiar a terra de Canaã. E lá ficaram 40 dias. E quando chegaram, o povo começou a murmurar, porque os próprios espias disseram que era impossível entrar na terra de Canaã. E o Senhor se irou. O Senhor, peraí, agora, cada dia que os espias passaram na terra, vai ser um ano. Cada ano que vocês passarem aqui, vai ser cada dia que os espias ficaram espiando a terra de Canaã. Se eles passaram 40 dias, vocês vão ficar 40 anos no deserto. A culpa foi de Moisés? Não. A culpa foi de Deus? Não. Foi a ingratidão, a murmuração. E o que aconteceu? Corá só queria um pretexto para atacar Moisés.
Mas se o Senhor criar alguma coisa, olha o que Moisés diz a Corá quando ele faz uma rebelião ali. Moisés não bateu de frente com Corá. Moisés não bateu de frente com Abirão. Moisés não bateu de frente com Datã. Moisés vai, então se eu não sou escolhido, então eu vou colocar na mão do papai, porque é o papai que vai entrar com a justiça dele. E se eu não sou homem de Deus, eu vou ser consumido. Agora, se tu não for homem de Deus, eu não vou mexer um pauzinho. E se por acaso o Senhor criar alguma coisa nova e a terra se abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E o que aconteceu? E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles fendeu. E a terra abriu a sua boca e o estragou com suas casas. Como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda, todos os homens que apoiavam Corá, toda aquela panela do inferno, toda aquela família de Corá, a família de Abirão, os filhos, a família de Datã, todo aquele povo que estava apoiando a rebelião de Corá, desceram. Agora imagina, passa uma coisa pela sua cabeça, imagina você ser enterrado vivo, imagine todo aquele povo sendo enterrado vivo, a terra se abrir, e logo com todo mundo cair as suas tendas, cair os seus móveis, cair todas as suas coisas, você vendo seus filhos descendo também ao sepulcro, e depois a terra se fechando, você morrendo, você sendo enterrado vivo ali praticamente. Imagina aonde foi que Corá levou todo aquele povo. Levou o povo para uma perdição, para um caminho sem volta. Então tome muito cuidado para você seguir alguém que não tem uma vida com Deus, que está te levando a fazer rebelião contra seu irmão. Irmão, quando alguém vir querer atacar o irmão lá da igreja, o que você faz, irmão? Vai orar? Irmão, eu não quero ouvir. Comece a tirar de lado essas pessoas. Não entre em caminho de Corá, porque muitos, eles não estão enfocados em agradar a Deus. Muitos não estão focados em obedecer a Deus. Eles estão focados em si próprio, na ganância, no poder, no dinheiro, na liderança. Eles querem ser vistos pelos homens dentro da igreja. Eles querem ser bem visto, bem falado. Os fariseus eram assim. E Jesus veio, toda vez Jesus ele exortava aquele povo, os fariseus. Muitos querem isso, querem o púlpito, querem o altar, querem a liderança, querem dirigir aquela igreja, principalmente essas que vão muitas pessoas. Eles querem aparecer. Não siga essas lideranças. E entenda uma coisa para finalizar, meus irmãos. É uma mensagem bem longa, mas eu vou finalizar. Moisés, ele sabia que somente uma intervenção divina naquela situação seria resolvida. Moisés orou. Moisés orou e entregou na mão de Deus. E a justiça foi feita. O que eu quero dizer para você hoje: vão falar mal de você, vão dizer que você não está preparado, vão dizer que você não foi escolhido. Primeiro, que Deus ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Quem tem boca fala o que quer, até papagaio fala. Mas tudo aquilo que eles estão falando, eles vão colher. Se eles estão te atacando, eles vão colher. Só não pare de olhar para Jesus. Não
se desvie dos caminhos de Jesus por causa das pessoas do ser humano. Primeiro, que os seres humanos são falhos. Olhe para Jesus, porque quem vai fazer a justiça é Ele. É por isso que tem tanto irmão passando por luta. Porque eles não procuram agradar a Deus. Eles procuram agradar o homem. Eles querem ser visto. Corá queria ser visto. Corá era aquele homem ambicioso, covarde, um homem que tinha um bom diálogo, uma boa fala ali para induzir a cabeça dos outros a lhe apoiarem. Mas olhe para Jesus, independente da situação, não desista. Continue, mesmo fraco, mesmo sem força, mesmo cansado, mesmo fadigado da caminhada por esse deserto, mesmo cansado da terra de Lodebar, mesmo passando pelo caminho estreito, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, olhe para Jesus, porque é o único que vai entrar com a mão forte dele para te segurar, para lhe dar vitória. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.